Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para falar do campeão português, para falarmos acerca de Carlos Rocha. E se viram o título do vídeo antes de carregar, sim, faço essa afirmação que eu sei que é arriscada, mas na minha opinião, e digo-vos sem sombra de dúvida, Carlos Rocha foi o maior lutador português da história. Porquê? Porque teve uma projeção internacional que mais nenhum lutador português teve. Portanto, Tarzan Taborda, nós habitualmente, quando pensamos nos três grandes lutadores portugueses, pensamos em Tarzan Taborda, em Carlos Rocha e em Zé Luís. Habitualmente colocamos primeiramente o Zé Luís logo de lado e ficamos com Tarzan Taborda e Carlos Rocha. Diria que se calhar 90% dos portugueses dirão que Tarzan Taborda foi o maior lutador português de sempre. Na minha opinião, não foi Carlos Rocha, porque teve uma projeção, uma importância de projeção internacional que mais ninguém teve até hoje em Portugal. Temos agora a Killer Kelly e a Shanna num cenário, num contexto diferente, mas que nós podemos até depois fazer essa comparação quando elas acabarem, quando terminarem a carreira. Mas neste momento, na minha opinião, Carlos Rocha, sem dúvida, tem que ser considerado o maior lutador português de sempre. Dizer que eu estou a fazer este vídeo muito puxado, eu já andava há algum tempo com vontade de fazer um vídeo acerca do Carlos Rocha, mas o que me puxou realmente foi alguém na nossa comunidade que é colecionador de cartazes de wrestling. Ele tem mais, entre físicos e digitais, tem mais de 5 mil, penso eu. Penso que ele já vai em mais de 5 mil. E, portanto, habitualmente cartazes old school de WWE, old school, anos 70, anos 80. E, portanto, ele nessas pesquisas encontrou cerca de 30 cartazes com o nome do Carlos Rocha, alguns que nós encontramos facilmente na net, mas outros perfeitamente inéditos. Posso-vos garantir que nunca os viram e nós, no final do vídeo, vamos então mostrá-los um pouco como homenagem, vá lá, ao Carlos Rocha. E então, o Carlos Rocha nasce a 2 de fevereiro de 1927 em Tavira, prova de que o Algarve é mesmo território de campeões, e morre, falece na Califórnia aos 93 anos. E portanto dizer que até aqui o Carlos Rocha conseguiu bater um recorde, porque quando faleceu era o lutador vivo na América do Norte mais velho. Esse recorde depois passou para o Cowboy Bob Ellis, que eu penso que ainda está vivo, mas portanto era do Rocha na altura em que ele faleceu, com 93 anos. E portanto o Rocha basicamente começa a carreira em Portugal, juntamente com o Carlos Rocha e o Zé Luís. Se bem se recordam dos combates, eu penso que os que já leram acerca disto, os combates do Parque Mayer, do Coliseu, do Pavilhão dos Desportos, muitas vezes tinham os três. Portanto, eles faziam os três, estes três venues. E, portanto, eu quase que poderia dizer que as carreiras dos três não foram assim tão diferentes enquanto estiveram em Portugal. Dizer que o Carlos Rocha vai para a América do Norte para ir lutar para o Texas e para a Califórnia em 62. Dizer também que antes disso o Tarzan Taborda já tinha ido para a Alemanha. Se bem se recordam, o Tarzan Taborda era bailarino no Lido e começa a projetar-se internacionalmente, mas nós já vamos ver melhor que projeção foi essa. Começa a projetar-se internacionalmente quando recebe um contrato para ir para a Alemanha nos anos 50, penso em 58, se bem me recordo, e portanto é a partir daí que o Taborda começa a sua carreira internacional. Mas voltando ao Carlos Rocha, o Carlos Rocha faz uma primeira stint pelos Estados Unidos, Texas, Califórnia, ainda durante algum tempo, mas que eu diria que é uma stint que não lhe traz grande brilhantismo. Portanto, se nós pensássemos só nesta stint, portanto, se Carlos Rocha tivesse parado, porque depois Carlos Rocha regressa de novo à Europa. Se nós pensássemos apenas nesta stint, quando o Carlos Rocha esteve no Texas e na Califórnia, a carreira de Carlos Rocha não teria sido brilhante. A verdade é esta. O que é que dá brilhantismo, total brilhantismo, direi mesmo, à carreira do Rocha? É quando ele volta em 1971 para o Canadá e vai lutar para o Canadá. E se vocês fazem bem as contas, se ele nasceu em 27,
em 71, Carlos Rocha já estava no final da sua carreira e, portanto, tinha tido uma carreira normalíssima, nada de transcendente. Só que em 71, e devido ao nome que ele traz na Europa, porque o Carlos Rocha, na Europa, além de Portugal, esteve em Espanha, esteve em França, chegou a fazer uma tour, por exemplo, com o Tarzan Taborda pela África do Sul, lutou contra o Peter Maivia em Inglaterra, portanto, era um nome, era um household name realmente na Europa. E os canadianos que necessitavam de adversários para o Abdullah the Butcher e para o Chic, o que fizeram foi pegar neste epíteto de campeão da Europa e pegar no Carlos Rocha em 71 e dizer: tem aqui um campeão da Europa fortíssimo. E, portanto, o Carlos Rocha chega em 71 ao Canadá e imediatamente é transformado, eu diria, numa estrela. Portanto, vai para a IWA dos irmãos Rojo, onde tem a sua feud, mais conhecida feud, frente ao Abdullah the Butcher. O Carlos Rocha chega a ganhar o IWA, que era o Montreal Heavyweight Championship, que era o título máximo da IWA, em 71, e portanto este título era disputado na altura pelo Chic, pelo Abdullah the Butcher e pelos irmãos Rojo, que eram os donos da companhia, e o Carlos Rocha chega a ser campeão durante 141 dias. Portanto, estamos a falar de um português que foi campeão numa das principais promotoras canadianas, e se nós pensarmos naquilo que dá projeção internacional, temos que falar em México, Japão, Estados Unidos ou Canadá. É isto que dá verdadeira projeção internacional, e dizer que, frente ao Abdullah the Butcher, só para perceberem o nível a que o Rocha chegou na sua grande rivalidade frente ao Butcher, Butcher frente a Rocha no Fórum de Montreal a 29 de novembro de 71, teve 16.557 pessoas a assistir. Repito, 16.557 pessoas. A desforra em dezembro, ainda assim, levou 14.900 e, portanto, Carlos Rocha era uma verdadeira estrela em Montreal. Era estrela em Montreal, mas também era uma grande estrela em Toronto, porque a Maple Leaf Wrestling, na altura, também necessitava de um adversário para o Chic. O Chic limpava tudo e todos e, portanto, necessitou de alguém credível para combater frente ao Chic. E a verdade é que Rocha, o Chic raramente conseguia esgotar o Maple Leaf Garden, mas a verdade é que Chic versus Rocha esgotou o Maple Leaf Garden 3 vezes. Portanto, não foi uma, não foram duas, foram 3, o que diz bem do que era este anúncio do Carlos Rocha como campeão da Europa, que lhe dava realmente um significado maior. Em relação aos combates deles, em 72, Rocha e Chic empatam por dupla contagem fora. Depois, o combate final entre eles, um Portuguese Dead Match, que não era mais do que um Last Man Standing, mas que foi vendido na altura como um combate que o Carlos Rocha nunca tinha perdido. Ele acabou mesmo por perder. Foi esta a derrota final para o Chic. E depois, perante 17 mil pessoas, que também não foi brincadeira, e portanto, depois desta stint, que realmente já lhe dá aqui um grande nome, Carlos Rocha regressa de novo à Europa. Portanto, se tivéssemos apenas esta stint do Rocha, eu já diria que só isto já ultrapassaria aquilo que Tarzan Taborda fez. No entanto, o Rocha depois desaparece, mas reaparece em 76. As afluências de público estavam a descer, as afluências dos próprios combates do Chic estavam a descer, e quem é que de quem é que a IWA se lembrou, desculpem-me, de quem é que a Maple Leaf se lembrou? Carlos Rocha, e portanto trouxeram de novo o Rocha para mais uma feud com o Chic. O Rocha vence o Chic por desqualificação, depois volta a vencer por contagem fora, e o Chic apenas lhe vence o terceiro combate. Dizer que o Chic era invicto nesta altura, e portanto acho que por aqui nós conseguimos perceber realmente aquilo que era a importância do Carlos Rocha. Esta importância em 76, 77, e portanto, se têm seguido com atenção as minhas palavras, basicamente o grande período da carreira do Carlos Rocha
são os anos de 71 a 77, nós já vamos aqui terminar com 77, mas dentro deste período ainda são os anos de 71, 72 e 76. São estes 3 anos que fazem realmente Carlos Rocha ser o maior lutador português de sempre, porque até hoje ninguém teve nada sequer parecido. Seres campeão de uma companhia como a IWA canadiana, teres feuds como o Rocha teve contra nomes como o Abdullah the Butcher ou como o Chic, perante 16 mil pessoas, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, e para aqueles que possam dizer que o Taborda também diz que lutou frente a públicos como este, o que acontece em relação ao Tarzan Taborda é que muita da informação que nós temos nós não sabemos se é verdadeira ou não. O Taborda diz que nunca perdeu em território nacional. Eu recordo-me que o Super Kid Nelson Pereira chegou a fazer um vídeo sobre isso, e em território nacional até pode ser verdade. Ninguém diz o contrário. O Taborda diz que teve mais de 4 mil combates. Eu também posso acreditar que sim, mas que combates foram esses? Tão importantes quanto estes? Não me parece. O Taborda fixou-se em alguma companhia como o Carlos Rocha fez? Não me parece. E, portanto, eu cheguei, e dando aqui, portanto, algo off the record quase, eu já falei com pessoas que lutaram contra o Tarzan Taborda. Já falei com pessoas que viram o Tarzan Taborda a lutar. E, por exemplo, as imagens do Iraque, o que me disseram essas pessoas foi que são imagens que não são do Iraque, que são de Angola, que o Tarzan Taborda na altura não tinha ido à tropa, estava fugido do país por não ter ido à tropa, e portanto foi para Angola, onde esteve escondido, vá lá, e que essas imagens do Iraque são na realidade de Angola, e portanto isto acaba, eu não sei se são, se não, eu adoro o Tarzan Taborda, atenção, não, don't get me wrong, perfeitamente adoro o Tarzan Taborda, e é muito devido ao Tarzan Taborda que as pessoas hoje em Portugal, que o mainstream conhece o wrestling, muito mais que em relação ao Carlos Rocha. Agora, em termos daquilo que foram as carreiras efetivas de um e de outro, não há dúvida que a carreira de Carlos Rocha foi melhor, teve maior projeção internacional. E para terminar, dizia eu que Carlos Rocha, devido ao nome que tinha no Canadá, ainda no último ano da sua carreira, consegue chegar à WWF, portanto à WWE da altura, e já vinha com um epíteto tão forte que Carlos Rocha tem apenas 2 derrotas, não faz main events, ou apenas faz main events nos shows pequenos. Nos shows grandes normalmente fazia o que se chamava na altura os preliminares. No entanto, o Rocha não perdia, era o campeão da Europa e portanto tinha que ser mostrado forte. Teve apenas uma derrota que não foi limpa frente ao Ken Patera, e depois quando desafiou o grande superstar Billy Graham, que era o campeão da WWF, e aí sim, em Rhode Island, o Rocha perdeu, única derrota limpa que teve na WWF. Vamos ver, antes de terminarmos este vídeo então, esses 30 documentos, cerca de 30 documentos, 30, 32 penso eu, acerca do Carlos Rocha, ficam aqui um pouco como uma pequena homenagem ao Rocha, e sim, reafirmo o que digo no título do vídeo, Carlos Rocha para mim foi o maior lutador português de sempre. Gostava muito, se alguém tiver uma opinião contrária à minha, baseada em factos naturalmente, que a coloque aí, gostava muito de saber, porque essa é realmente a minha convicção, esta é realmente a minha opinião. Se outros têm outras, gostava muito de conhecer também as vossas opiniões, vamos falar sobre isso. Nós voltamos para a semana, vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e fiquem então com esta pequena homenagem ao Carlos Rocha.
Thank you.